Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 2. Nessa aula nós vamos estar abordando a segunda parte daquela aula sobre estrutura do CLP. Tá? Então essa aqui vai ser a nossa parte 2. E eu vou estar comentando um pouquinho com vocês aí a respeito de entradas e saídas analógicas, de memórias, periféricos e ao final vou dar um overview geral sobre a arquitetura do CLP. E nós terminaremos nossa aula com alguns exercícios. Na sequência eu quero comentar um pouquinho com vocês a respeito das entradas e saídas analógicas, tá? A diferença que a gente tem com relação às entradas e saídas digitais é que nas analógicas não basta apenas um bit para poder representar a informação. Então, por exemplo, eu tenho uma temperatura, não tem como representar uma temperatura como 0 ou 1. A temperatura é um determinado valor. Por exemplo, 35,6, 37, 45 e assim sucessivamente, tá? Então são variáveis que precisam de mais bits, né, para serem representadas, ok? Normalmente aí 2 bytes até mesmo 4 bytes. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? De entradas e saídas analógicas, depois vocês podem olhar com um pouquinho mais de detalhes, tá? Mas em geral aí são grandezas que são medidas aí com valores. Então, temperatura, pressão, fluxo, no caso aqui, resistência, pode ser posição também, tá? Da mesma forma que a gente pode ter velocidade de motores, atuadores, né, com posições intermediárias, mostradores gráficos e válvulas, também que a gente consegue alterar abertura e fechamento, a quantidade que ela está aberta, a quantidade que ela está fechada, são todos exemplos de variáveis de entradas e saídas analógicas. Nesse próximo slide eu estou mostrando para vocês aqui como é que é feita, né, o circuito que trabalha com esse tipo de entrada e saída analógica, né? Na parte de cima aqui eu tenho uma entrada analógica, então eu envio o meu sinal, esse sinal ele é tratado, tá? Depois ele passa por um conversor AD. O que é isso? É um conversor analógico digital. Ele pega esse valor, né, em tensão normalmente e transforma em diversos bits, que são então trabalhados pela minha CPU. Tá? Na parte de saída a gente tem basicamente o contrário. Nós temos a CPU enviando os bits que a gente quer controlar em determinado dispositivo e nós temos então um conversor DA, digital analógico, que transforma esses bits em uma tensão, normalmente. Pode ser também corrente. E para a gente trabalhar com esse tipo de grandeza, existem alguns padrões, tá, em termos de corrente e tensão, que são utilizados. Então, por exemplo, a gente tem entradas e saídas baseadas em corrente de 0 até 20 mA. E também existe o de 4 a 20 mA, que são padrões bastante comuns. Tá? Com relação ao padrão de tensão, nós temos os padrões de 0 a 1 volt, de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts, de menos 10 a 10, de menos 5 a 5 e de 1 a 5 volts. Sendo que os mais comuns é o de 0 a 10 e também o de menos 10 a 10 volts. Para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor, né, esse processo de conversão analógico digital e digital analógico, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá, de variáveis sendo convertidas para um valor digital. Logicamente que a conversão ela vai depender do número de bits, né? Quanto maior o número de bits, maior a sua precisão. Então, por exemplo, se eu tiver um conversor AD de 4 bits, eu consigo representar no máximo 16 valores diferentes. Então, digamos que a gente quer converter uma temperatura que vai de 0 a 10 graus Celsius com um conversor AD de 4 bits. Nós vamos ter o seguinte, eu vou ter a variação, né, de 0 até 10 volts, então vou fazer 10 menos 0, que é a variação total, e eu vou ter 16 combinações possíveis. Beleza? Se a gente fizer um dividido pelo outro, eu vou ter uma resolução, tá, de 0,625 graus. Então eu consigo detectar uma variação de 0,625 graus utilizando um conversor AD de 4 bits, que consegue representar apenas 16 valores diferentes. Mas o que isso representa para nós em termos reais, né? Nós temos 4 bits, então eu vou ter, por exemplo, 0000. Esse cara aqui, pessoal, ele vai indicar para nós a temperatura de 0 graus Celsius. E o último valor que é possível a gente contar, que é o 1111, ele vai representar para nós o 10 graus Celsius. Beleza? E cada variação que a gente obtiver nesse número binário aqui vai corresponder a uma variação de 0,625 graus Celsius.
Então, o primeiro valor que eu tenho, por exemplo, o 0001, ele está representando essa temperatura aqui, ó, 0,625 graus Celsius. Já o 0010, que é o segundo valor, vai representar o dobro disso aqui, que vai ser 1,25 graus Celsius. E assim por diante. Beleza? Vou apagar isso aqui para a gente poder continuar. Se a gente utilizar um conversor de 8 bits, que já consegue armazenar 256 valores diferentes, se a gente pegar essa mesma faixa de leitura, né, de 10 até 0 graus, a gente consegue obter uma variação de 0,039 graus Celsius. Ok? Reparem a diferença, eu dobrei a quantidade de bits, mas olha a diferença que a gente obteve, né, na resolução do meu conversor. De maneira semelhante ao que a gente fez para 4 bits, né, agora a gente está representando a temperatura utilizando 8 bits. Então a gente teria 0,0000000, que representa o meu valor mínimo, né, que é 0 graus Celsius. E o maior valor seria o 1, que seria o 10 graus Celsius. E cada variação agora, né, se eu incrementasse 1 nesse último bit aqui, seria equivalente a um aumento de 0,39 graus Celsius na minha leitura. Vou apagar aqui também. E se por acaso eu utilizar um conversor de 16 bits, essa variação vai diminuir ainda mais, tá? Ah, e importante, o conversor de 16 bits ele é praticamente o padrão dos CLPs. Então a gente vai pegar essa mesma faixa de 10 graus, só que agora a gente vai dividir por 2 elevado a 16, porque a gente tem 16 bits. Então a gente consegue detectar uma variação de 0,0015 graus Celsius. Beleza? É assim que é feita o processo de conversão e a obtenção da resolução nos conversores AD. Já no processo de conversão DA, o que nós temos basicamente é um circuito elétrico, né, que pega esse valor binário da CPU e transforma em uma tensão equivalente na minha saída. Ah, e é importante ressaltar que todas essas regrinhas que nós vimos para a conversão AD também valem para a conversão DA. Então a gente tem que respeitar também a resolução, né, e a forma de representação dos valores na conversão DA. Vamos agora ao próximo componente que nós temos nos CLPs, né, que é a memória. A memória a gente não precisa nem explicar qual que é a função desse cara. É armazenar as informações, né? Lembrando que todos os sistemas computadorizados, eles armazenam essas informações na forma de zeros e uns. Então a gente tem uma memória que armazena aquele programa que nós produzimos, né, através da linguagem de programação, no formato de zeros e uns. Mas vamos lá, como é que funciona a organização dessas informações dentro da memória, né? Nós temos a um nível mais básico a informação armazenada em bits, né, em zeros e uns. Depois a gente tem o que a gente chama de nibble, que é um conjunto de 4 bits, né? Depois nós temos o byte, que é um conjunto de 8 bits. Nós temos também uma word, que corresponde a 16 bits, e uma double word, que corresponde a 32 bits. Logo abaixo eu trouxe para vocês aqui um mapinha do sistema de memória, só para vocês verem como é que é essa questão da organização, tá? Então nós temos que cada um quadradinho aqui seria um bit, e cada conjunto, né, de 4 um nibble, cada conjunto de 8 um byte, cada conjunto de 16 uma word, e cada conjunto de 32, né, uma double word. Mas além daquele armazenamento básico que eu mostrei para vocês no slide anterior, a memória do CLP ela também é dividida de acordo com uma estrutura. Tá? Isso depende também do fabricante que está fabricando o seu CLP. Mas de maneira geral, a gente tem 5 partes, 5 regiões distintas na nossa estrutura da memória. Tá? Nós vamos ter o programa executivo, eu vou estar explicando para vocês com mais calma cada uma dessas regiões com detalhes. Tá? Nós vamos ter também a área de dados para executivo, a tabela de entradas e saídas, a área de dados para aplicação e o programa aplicação. Essas duas primeiras regiões, tá, do programa executivo e a área de dados para executivo, elas não interessam muito para a gente, porque é uma área que é reservada para o fabricante. Então é onde está armazenado o sistema operacional do CLP, tá, que nós não temos acesso. O que é interessante para nós são essas 3 regiões aqui, que eu vou estar comentando com vocês no próximo slide. Então vamos lá. Primeira delas, né, memória de usuário, ou também chamada de programa aplicação.
É onde, pessoal? É a região de memória do CLP, onde você armazena o programa que você produziu, tá? Normalmente é uma área que contém alguns kbytes, tá? Porque os programas CLP eles são muito pequenos, pelo menos em termos de armazenamento, e corresponde àquela terceira etapa que eu mostrei para vocês no ciclo de varretura, né? É a região em que o CLP percorre durante a execução do programa. A segunda região que nós temos é a região da memória de dados, tá? Que é onde é armazenado todas as variáveis que você quer armazenar durante o seu processo. Então, por exemplo, eu tenho um sensor de temperatura, eu quero armazenar aquela temperatura. Eu tenho um sensor de pressão, eu quero armazenar aquela informação também. Sensor de vazão, e assim sucessivamente. Todas essas variáveis que a gente quer guardar o valor durante o processamento do CLP, elas são armazenadas dentro dessa memória de dados. E por último nós temos a memória de imagem das entradas e saídas, tá? Que é uma região de memória que faz a interligação entre o seu programa e as entradas e saídas físicas do CLP. Tá? Então você altera alguma coisa nessas memórias, por exemplo, no caso de uma saída, você altera então o estado dessa saída no CLP. Da mesma forma que a gente consegue então ler essas memórias para obter a informação referente às nossas entradas. Essa parte aqui eu trouxe para vocês mais como se fosse uma complementação, tá? Referente às tecnologias que são utilizadas dentro dessas memórias do CLP. Nós temos basicamente dois tipos de memória, que é a memória RAM e memória ROM. Tá? A memória RAM ela é utilizada para armazenar temporariamente informações, tá? Então ela faz um interfaceamento direto com o processador do CLP. Okay? Já as memórias ROMs elas são utilizadas para armazenamento permanente. Tá? Nós temos alguns tipos de memórias ROM diferentes. Nós temos a memória ROM simples, né? APROM, EPROM, EEPROM e Flash ROM. Primeiramente, a memória ROM é o tipo mais simples. Tá? Você escreve ela durante o seu processo de fabricação e você consegue apenas ler o que está dentro dessa memória. Não é possível você modificar ou apagar o que está lá dentro. Tá? O segundo tipo é a PROM, que é um tipo de memória que é programável, tá? Só que essa programação ela é feita através da queima de alguns elementos microscópicos. Então, uma vez que você programa esse tipo de memória PROM, tá? Você não consegue mais alterar o que está lá dentro. O próximo tipo é a memória EPROM, tá? Que é uma PROM apagável, ok? Só que no caso, a gente consegue apagar essas informações utilizando o que a gente chama de um feixe de luz ultravioleta. Então a gente incide como se fosse uma lanterna mesmo sobre o chip dessa memória e ela apaga tudo que tem lá dentro. A próxima memória é a memória EEPROM, é uma memória apagável também, só que agora ela é apagável eletricamente, tá? Você manda um comando de tensão para esse tipo de memória e ela apaga tudo que tem lá dentro. E por último, nós temos aí as memórias Flash ROM, que são as memórias do tipo ROM mais modernas, né? Que são utilizadas aí hoje também nos nossos pendrives, nos nossos HDs, SSDs, tá? É uma evolução da memória EEPROM, no sentido aí de escrita e leitura de informações. O próximo assunto que eu quero mostrar para vocês é referente à parte de periféricos, tá? Vale ressaltar que muitos dos que eu vou mostrar para vocês aqui já não são mais utilizados, eu estou trazendo mais por uma questão de curiosidade, porque a maioria dos CLPs hoje são programados utilizando-se de computadores, ok? Mas a gente tinha aí, antigamente, esse cara aí, o terminal inteligente, né? Que era fornecido pelo fabricante, você tinha que comprar isso aí junto com o CLP, para você então programar o seu CLP, ok? O próximo aí, né? Mais comum são os microcomputadores, ok? A gente consegue fazer, inclusive, programação online e offline. Você consegue entrar dentro do CLP ao vivo, né, para você conseguir ver o que está acontecendo na sua fábrica em tempo real, beleza? Nós temos também esses mini programadores que também são bastante antigos, tá? Não se encontra muito mais desses caras. A próxima categoria de periféricos são as chamadas IHMs, né, interface homem-máquina. É um equipamento que é bastante utilizado hoje em dia ainda, tá? Que são dispositivos, né, que fazem interfaceamento do operador com a máquina que ele está operando, beleza? Então você consegue ter aí interfaces gráficas, tá, para indicar para o seu operador o processo, o que está acontecendo no processo e de maneira intuitiva também auxiliar ele a operar, né, esse equipamento.
Ok? Nós temos equipamentos mais simples também, como esse aqui que estou mostrando para vocês na tela, né? Baseado em apenas em menus alfanuméricos. Ok? E por último nós temos as nossas impressoras, né? Utilizadas aí para impressão dos relatórios de controle, né? De produção. E para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês aí um mapinha, né, da arquitetura geral do CLP, que mostra, né, tudo aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente. Então a gente tem CPU, nós temos o clock nessa CPU, que é um relógio interno, temos as memórias RAM, memória flash, né, os controladores que fazem o interfaceamento desse cara com outros dispositivos. Nós temos aí conversores analógicos digitais, conversores digitais analógicos, saídas digitais, entradas digitais, né? Feed Bus Controller, que é na verdade um módulo de comunicação com outros tipos de dispositivos também, tá? E o barramento de expansão, que a gente consegue introduzir mais funcionalidade aos nossos CLPs modulares. E essa aula de hoje eu vou estar encerrando por aqui, tá? Vou deixar alguns exercícios disponíveis para vocês resolverem para mim. E mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.